Irmão, de ontem para hoje aconteceram tragédias em vários lugares do mundo. É sinal de que Jesus está voltando, é sinal de que Ele está à porta. E a igreja que quer manter suas lamparinas acesas, e a igreja que quer estar cheia do azeite, cheia da unção, ela precisa estar em oração, ela precisa estar em concordância, ela precisa estar numa mesma fé. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o tema dessa mensagem hoje é bênçãos que a concordância produz. Diga: bênçãos que a concordância produz. Irmãos, esse mês foi um mês de concordância, sim ou não? Você esteve em concordância comigo? Você esteve em concordância com seu irmão? Você clamou? Clamou ou não? Então, meu irmão, é só esperar as bênçãos. Deus está falando no meu coração isso desde a semana passada. É só esperar as bênçãos, e as bênçãos elas vão chegar. É bíblico, irmão. Olha o que Jesus disse aqui em Mateus 18, versos 18. Diz assim, ó: em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Diga graças a Deus. Aleluia, irmão. Essa tem sido a nossa base de oração todo esse mês. E preste atenção aqui para mim. Eu espero que ao encerrar esse propósito hoje, continue sendo a base da tua oração, continue sendo a base da nossa oração. Eu peço a Deus, irmãos, e tenho pedido com frequência esse mês, que Deus faça essa igreja viver um só espírito, uma só concordância, para que todos venham ser abençoados, para que nenhum fique a desejar das bênçãos, mas que veja manifestada a glória de Deus na sua vida e na sua casa. Diga glória a Deus. Para que você veja manifestado a cura, a salvação, a libertação, a restauração do casamento, a prosperidade para a tua família, a paz no teu lar, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Irmãos, esse texto que a gente leu são palavras do próprio Senhor Jesus. Não é qualquer homem falando, é o próprio Cristo que está dizendo que tudo o que nós ligarmos à terra em concordância, o que eu e você ligarmos, o que você e seu irmão ligarem, seria ligado nos céus, que o Pai, Ele iria abençoar a concordância feita entre nós. Glória a Deus. Esse mês, irmão, eu falei por várias vezes aqui, várias mensagens voltado a esse tema. Eu tenho certeza que no seu coração você já entendeu, você já aprendeu a importância da concordância, e mais uma vez estamos falando isso nessa noite. Irmão, é muito importante que a igreja ela esteja unida em oração, que ela tenha o mesmo parecer, que ela tenha uma mesma intenção. Nós precisamos clamar, nós precisamos orar pelas pessoas que estão sofrendo, meu irmão. Amém? Ontem, nós tivemos aqui na igreja, uma reunião maravilhosa, foi 1 hora de oração, mas foi assim uma hora que passou tão rápido, foi tão prazerosa na presença de Deus. E todo mês vamos fazer isso, toda última terça-feira do mês, nós vamos estar em concordância, orando por nossa igreja, orando pela cidade de Fortaleza, orando pelo bairro do Genibaú, orando pelo estado do Ceará, mas orando também por toda a nação. Amém, meus irmãos? Porque é importante orar, meu irmão. É importante nós estarmos em concordância de oração. Olha o que está acontecendo no mundo. De ontem para hoje, aconteceu no mundo terremotos. De ontem para hoje, aconteceu no mundo tsunamis. Irmão, de ontem para hoje, aconteceram tragédias em vários lugares do mundo. É sinal de que Jesus está voltando. É sinal de que Ele está à porta. E a igreja que quer manter suas lamparinas acesas, e a igreja que quer estar cheia do azeite, cheia da unção, ela precisa estar em oração, ela precisa estar em concordância, ela precisa estar numa mesma fé. Diga glória a Deus.
É tempo da gente viver essa palavra, irmão. É tempo da gente viver aquilo que Jesus está dizendo aqui. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Glória a Deus, irmão. Irmão, concordância é compartilhar de uma mesma fé. Concordância é estar numa mesma intenção de vida, um mesmo propósito de vida. Concordância é buscar juntos por um milagre que sejam para todos. Glória a Deus, irmãos. Diga glória a Deus. A concordância, ela produz bênçãos. E eu creio, meu irmão, está chegando bênçãos para nós. Amém? Diga para o seu irmão, está chegando bênçãos para você. Fala com fé, diga, está chegando bênçãos para você. Agora, por que, pastor? Por que o senhor afirma isso com tanta certeza? Porque nós estamos em concordância. Quem está em concordância aqui? Nós estamos ligando na terra o que os anjos do céu estão dizendo, amém. O que o próprio Deus está dizendo, assim seja. Aleluia, glória a Deus. Lá em Amós, capítulo 3. Vamos abrir em Amós, você está em Mateus, só voltar um pouquinho. Amós, capítulo de número 3. Amós, capítulo 3, versos de número 3. Amós 3:3. Amém, meus queridos? Quem está entendendo, diga amém. Meu irmão, você pode se alegrar. Deixa a tristeza de lado, querido. O que você chorou, o que você plantou com lágrimas, você vai colher com alegria. Aleluia! Glória a Deus! Amós capítulo 3, versículo 3 diz assim: andarão dois juntos, se não estiverem como? De acordo. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Irmão, enquanto em nossos corações houver uma mesma fé, enquanto nessa igreja houver uma mesma concordância de oração, de determinação, de bênçãos, pode ter certeza, irmão, que Deus vai estar ministrando a vitória sobre cada um de nós. Enquanto houver união, enquanto houver concordância, Deus vai estar ministrando sobre a tua família, meu irmão. Tudo aquilo que você está precisando, seja saúde, seja paz, seja amor, seja alegria, seja prosperidade, seja salvação, o próprio Deus vai ministrar. Mas é importante a gente estar em concordância. É importante a gente andar juntos. É importante a gente estar na mesma fé. Glória a Deus. Irmãos, a concordância, ela produz diversas bênçãos. Eu tenho aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. A primeira bênção que a concordância ela produz é a cura e perdão. Repita comigo, cura e perdão. Quando existe concordância de fé, quando existe concordância de oração, de atitude, meu irmão, Deus ministra a cura e o perdão. Isso está lá em Marcos, no capítulo 2. Vamos para Marcos agora. Capítulo 2, versículo de número 3. A concordância, ela produz essa primeira bênção, que na verdade são duas, né? Cura e perdão, porque uma está ligada à outra. Toda pessoa que ela foi curada, foi porque antes ela foi perdoada. Amém, Jesus? Porque Deus ele não iria curar apenas o corpo e deixar a alma doente. Quem está entendendo? Para Deus curar o corpo, Ele também cura o quê? A alma. E isso está aqui em Marcos capítulo 2. Olha o versículo de número 3, diz assim: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quantos? Então olha aqui para mim, havia uma concordância aí? Sim ou não? Quantos estavam em concordância? 4. Eram 4 com mais um, o paralítico. Então eram quantos? 5.
A Bíblia diz que aquele paralítico ele não podia chegar até Jesus, uma multidão tinha tomado a casa. E aí, os amigos desse paralítico tomam a decisão de carregá-lo, de levá-los até Jesus. Irmão, o milagre já começou ali. Porque, bem sinceramente, dá para você contar nas mãos os amigos de verdade que você tem. Dá ou não dá? Porque são quantos? São poucos. Sim ou não? Amizade de verdade, nesse mundo de hoje, amizade que edifica, amizade que te leva para Cristo, amizade que te leva para a presença de Deus, amizade que te ajuda a alcançar o milagre, dá para contar no dedo, dá ou não dá? Esse paralítico tinha quantos? 4. Eram 4 amigos, 4 pessoas que se importavam com aquela alma, 4 pessoas que queriam ver aquela alma restaurada. Irmãos, nós temos que ser como esses 4, que eles queriam ver a restauração de uma pessoa perdida. Hoje mesmo, eu estava preparando a prova dos obreiros que vão fazer prova domingo, prova escrita, prova teórica. Eu estava preparando uma coisa interessante. Irmão, na obra de Deus, a gente precisa ser amigo. Não amigo só um do outro, mas amigo das almas. A gente tem que querer ganhar almas. A gente tem que olhar para uma pessoa ferida, uma pessoa doente, uma pessoa viciada, e tem que olhar para ela e sentir compaixão. Quem está entendendo? Para poder levar aquela pessoa para Cristo. Foi isso que esses 4 sentiram ao olhar para aquele paralítico ali, vendo ele querendo ser liberto, ele querendo chegar até Cristo, mas infelizmente ele não podia. Irmão, muitas pessoas estão precisando de ajuda, mas não tem quem possa ajudar. Por que não tem quem possa ajudar? Porque falta o que, gente? Falta o que, irmãos? Falta concordância. Falta concordância. Porque às vezes você tem até amigo, mas você não tem amigos que concordam com a tua fé. Você não tem amigos que te levam para Cristo. Você não tem amigos que te pegam paralítico e te carregam até chegar lá. Quem está entendendo? Diga amém. Você já assistiu, fazer uma propaganda gratuita aqui, você já assistiu aquele filme Até o Último Homem? Assistiu o filme do soldado Até o Último Homem? É um baita filme, né? Lá no filme, posso dar um spoiler? Quem não assistiu vai ficar sabendo mais ou menos agora. É o soldado que ele carrega, ele não queria levar arma, né? Ele não queria matar na guerra, mas ele queria ajudar, ele queria salvar as vidas. E quando ele passou muita perseguição por causa disso, por não querer impor uma arma. Como é que pode? Um soldado que vai para a guerra sem arma. E ele defendeu ali os princípios dele e conseguiu, por um milagre de Deus, entrar para o exército. E olha como é importante, né, irmãos? A gente querer fazer a diferença, a gente querer salvar vidas. Quando ele foi para aquela batalha, para aquela guerra, isso é verdade, foi um filme baseado em fatos reais. Ele salvou muito mais pessoas sem uma arma do que com uma arma. Tudo porque ele queria fazer o bem, né? Até um soldado do exército inimigo ele carregou nas costas. E a frase bonita do filme é que ele dizia para o Senhor: me ajuda a salvar mais um, né? Só mais um, só mais um, só mais um. Alguém assistiu já esse filme? Vira e mexe eu assisto. Eu sou daquele bem cafona, irmão, que quando eu gosto do filme eu assisto 1000 vezes. Mas, irmão, é isso que está faltando hoje em dia. É isso que está faltando, soldados que carreguem os feridos nas costas, que levem aqueles que não estão conseguindo encontrar a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Está faltando isso hoje, pessoas que tenham sede de ganhar almas, pessoas que olhem para os doentes, para os feridos, para os fracassados, para os enfermos, para os endemoniados e queiram lhes apresentar Cristo. Isso que falta hoje. Mas esses 4, eles fizeram parte deles. Houve concordância ali entre os 5. E no versículo 4 diz assim: não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram um leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes o que, irmãos? Vendo-lhes o que? A fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Amém, irmãos? Diga aleluia. Irmão,
Olha o tamanho dessa concordância de fé. Meu Deus, é tremendo. É uma concordância gigantesca. Primeiro eles concordaram de ajudar o paralítico. Depois concordaram de levar o paralítico até Jesus. Vendo que não conseguiam levar pelos meios comuns, eles concordaram em levar o paralítico até Jesus por cima de um telhado, irmão. Imagina como não foi difícil carregar um paralítico, ainda que fossem 4, né? Mesmo sendo 4, era fácil? Não, era difícil. Você já tentou carregar uma coisa pesada para cima de um telhado, irmão? Ainda com ajuda é difícil, não é? E eles enfrentaram todas as dificuldades. Às vezes, a gente vê muita gente reclamar porque não alcança a bênção. Mas a gente vê que o esforço é pequeno. A gente vê que a dedicação para receber o milagre, para ter concordância é pouca. E às vezes a pessoa reclama, mas na verdade não houve esforço. Não houve dedicação máxima, não houve uma concordância a ponto de enfrentar todas as dificuldades. Quem está me entendendo aí, diga amém. Nós temos que ter concordância, irmão, a ponto de enfrentar as dificuldades. Porque concordar só quando as coisas são fáceis é moleza, sim ou não? Mas eu quero ver você estar na mesma fé quando as coisas estiverem difíceis. Irmãos, eu, para a honra e glória do Senhor, tive essa experiência aqui nessa igreja. Porque quando nós tivemos que mudar de prédio e tudo mais, houve uma concordância em nós. Uma concordância para carregar a obra de Deus nas costas, glória a Deus. Porque a obra que ficou ali parada, porque a obra que ficou ali desprovida, mas você juntamente comigo, colocamos a obra nas costas e subimos pelo telhado, glória a Deus. Se hoje estamos aqui, foi porque não faltou esforço, aleluia ou não? Glória a Deus ou não? Então é isso, irmãos. Nós temos que concordar até quando as coisas ficarem complicadas. Nós não podemos dar para trás quando as coisas complicarem. A gente tem que permanecer na mesma fé. Amém, Jesus? Na mesma concordância. E você vê que não tinha total concordância ali, não. Porque os fariseus, quando ouviram Jesus perdoar aquele paralítico, eles ficaram revoltados. Como é que pode? Esse homem não é Deus para perdoar pecados, só Deus pode perdoar. Aí Jesus dá a resposta, aqui no versículo de número 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhes, levanta-te e toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Diga aleluia, glória a Deus. Irmão, é lindo isso aqui, irmãos, é lindo. Às vezes vai haver pessoas tentando embarrear a nossa fé, pessoas que vão dizer assim, não é possível isso, não é certo isso, não, você não pode isso. Como estava dizendo para Jesus, você não pode perdoar pecados. Jesus falou, peraí, vou mostrar para vocês que eu posso. O que é mais fácil? Dizer para ele, está perdoado, ou dizer para ele, levanta e anda? Só para vocês verem que o Filho do Homem tem poder. Pega a cama, paralítico, levanta. Eu concordo contigo, eu quero a tua cura, eu quero o teu milagre. Meu irmão, aonde há concordância, existe a vontade de Deus sendo manifesta. Quem crê, diga aleluia. Aplauda ao Senhor se você crê. Aleluia, glória a Deus. Quais foram as bênçãos que a concordância produziu nesse caso aqui, irmãos? Quais foram as bênçãos? Cura, perdão e cura. Irmão, quando há concordância, há perdão. Quando há concordância, há cura. Pode deixar todos os ligados, tá? Não desliga não. Quando há concordância, há perdão. Quando há concordância, há cura. Glória a Deus. Outro exemplo, irmão,
e mais duas bênçãos. Quer receber? Quem quer receber? Benignidade e perdão. A concordância, ela produz também benignidade e perdão. E eu quero dar o exemplo de Ruth. Abra lá em Ruth, capítulo 1. Outro dia eu preguei sobre isso aqui também. Pastor, agora só me pegou. Aonde é que está essa mulher? Velho Testamento. Você encontra ali o livro de Gênesis, que é o primeiro livro. Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Muito bem. No capítulo 1, já falei aqui, falo novamente. É uma história linda, a história de Ruth. Melhor do que qualquer filme e novela. Ruth, ela era nora de uma mulher chamada Noemi, que infelizmente viu uma maldição sobre a sua família, sobre os seus filhos. Todos os filhos de Noemi faleceram e deixaram suas respectivas esposas viúvas. As viúvas dos filhos de Noemi, tendo falecido, não puderam nem cumprir a lei, porque a lei na época era assim: o marido morreu, o irmão podia tomar a cunhada como esposa. Era assim a lei do Antigo Testamento. Mas nesse caso não tinha nem como isso acontecer, porque todos morreram, todos os filhos de Noemi. E aí o que a Noemi se viu obrigada a fazer? Ela se viu obrigada a dispensar as noras. Olha, vocês voltam para os pais de vocês, vocês voltam para a terra de vocês, vocês vão viver a vida de vocês, tentar, né, encontrar marido e recomeçar a vida. E quando ela falou isso, as suas noras, as outras noras, se sentiram aliviadas, né? E imediatamente deixaram Noemi. Mas com Ruth foi diferente. Quando Noemi falou isso para Ruth, ela falou: não, eu não vou te deixar. Eu não vou te deixar. Olha as palavras de Ruth. Versículo 16. Ruth, capítulo 1. Vocês acharam, queridos? Versículo 16 diz assim: disse, porém, Ruth: não me insistes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, e serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Glória a Deus. Irmão, essas palavras de Ruth, até hoje elas são usadas em casamento, né? Muitos casais, quando estão casando, dizem isso um ao outro. E é muito bonito, e é verdade. Irmão, eu falei aqui outro dia que essas palavras de Ruth não expressava apenas um amor pela sua sogra, né? Mas expressava um amor pelo Deus da sogra dela, pelo Deus de Noemi. Ela não queria deixar Noemi, não era só para não deixar a sogra, a pessoa, mas ela não queria deixar Noemi por causa do Senhor. Glória a Deus. Ela estava disposta a estar nessa concordância. Amostra as três, andarão dois juntos? Então, o que houve entre elas? Houve uma concordância. Sim ou não? Quem está entendendo? Houve uma concordância. Agora, o que essa concordância produziu? A Bíblia diz que Noemi, ela volta para a sua terra, e chegando na terra dela, Ruth conhece um homem chamado Boaz, aquele que futuramente seria o seu marido, aquele que futuramente, dessa união, continuaria as sequências de pessoas que herdariam a raiz de Davi, ou seja, aqueles que iriam chegar até Cristo, porque Ruth e Boaz, eles foram você está entendendo, né? Foram avós, vamos dizer assim, de Cristo,
pela genealogia. Quem está entendendo, gente? Irmão, Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom. Uma mulher que não abandonou sua sogra, não abandonou o Deus da sua sogra, que permaneceu ao lado, sem interesse nenhum, sem querer nada em troca, recebeu tudo de Deus. Isso é a bondade, isso é a benignidade, glória a Deus. Mas não só isso, ela também recebeu o galardão, porque o próprio Boaz disse para ela, aqui no capítulo 2, versículo 11, leia aí comigo, capítulo 2, versículo 11. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nascestes, e viestes para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cuja as asas te viestes abrigar. Glória a Deus. Meu irmão, aonde há concordância, há galardão. Diga comigo, onde há concordância, há galardão. Aleluia, glória a Deus. Então, mais duas bênçãos: a benignidade do Senhor e o galardão. Amém? Mais duas bênçãos. Terceiro exemplo: livramento e justiça. Diga, livramento e justiça. Irmão, a concordância, ela também produz livramento. Quantas vezes será que o teu familiar, Deus já não livrou ele por causa da tua concordância de oração? Quantas das vezes Deus já não fez justiça na vida dos teus familiares por causa da tua concordância de oração? E o nosso exemplo é Esther. Vamos lá para Esther, capítulo 4. Você está em Ruth, agora você vai andar um pouquinho mais. Eu acho mais fácil você achar Esther se você voltar de Salmos. Pega os Salmos, volta. Antes de Salmos é Jó, e antes de Jó é Esther. Esther foi outra mulher muito bem-aventurada. Ela se tornou, mesmo sendo judia, se tornou rainha do povo persa, do rei da Pérsia, o rei Assuero. E a Bíblia diz que ela foi escolhida por um propósito divino. Mas um dia, um homem chamado Ramã, ou Amã, ele tenta fazer um plano, tenta fazer um documento que matasse todos os judeus que habitavam na Pérsia. E quando o tio de Esther sabe dessa sentença, ele recorre à sua sobrinha, Mardoqueu recorre à sua sobrinha Esther, e fala para ela assim: ô Esther, agora é a hora, Deus te colocou aí para isso. Tinha que ter ali o que, gente? O que tinha que ter ali? A Esther precisava concordar com seu tio. Esther precisava concordar com o povo de Israel que agora era a hora dela cumprir o propósito pela qual o Senhor tinha colocado ela naquela posição. Irmãos, quero dizer para você que Deus, Ele nunca vai te dar um cargo, nunca vai te dar uma posição só para o teu bel prazer. Não fica pensando que as tuas promoções e o teu engrandecimento é só para o teu bel prazer, para o teu luxo, para o teu prazer. Não. Há um propósito divino nisso. Deus promove quem Ele quer usar. Deus promove quem Ele vai usar para abençoar muitos. Quem crê nisso? Era mais ou menos isso que Mardoqueu estava falando para Esther. E aí, pastor? Aí, depois do recado de Mardoqueu, olha o que a Esther falou. Aqui no capítulo 4. Versículo de número 15. Então, disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também, o que expressa concordância, assim jejuaremos.
e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esté, o que, irmãos? Lhe ordenou. Irmão, houve uma concordância aqui de oração. Amém, gente? Mas não só concordância de oração, houve uma concordância de jejum. A gente pensa que a gente só concorda em oração, não. A gente tem que concordar em tudo, no jejum, nas atitudes, nas práticas. Glória a Deus. Esté falou, jejum em 3 dias e 3 noites. Eu vou jejuar 3 dias e 3 noites aqui. Depois eu vou me apresentar diante do rei. Se ele me atender, amém, fiz minha parte. Se ele não me atender, também fiz minha parte. Também fiz a minha concordância. Quem está entendendo, irmão? Irmão, às vezes, concordar vai requerer sacrifício. Você está entendendo? Sim ou não? Às vezes, concordar vai ter que ter sacrifício para concordar. Vai ter que haver esforço para concordar. Alguém aqui já fez um dia de jejum completo? Um dia, assim, 24 horas sem comer, sem beber água. Alguém já fez aqui um jejum? De um dia completo? Ninguém? Irmão, eu já fiz. Eu falo para você, não é moleza não. Não é moleza. Hoje eu coloquei no meu coração fazer um jejum de 12 horas. Irmão, fiz o meu jejum. Mas eu digo para você, não é fácil. Tem que haver o quê? Sacrifício, esforço. Era um jejum que quebrava as cadeias, irmão. Era um jejum necessário. Quem está entendendo? Tinha que haver o que ali, gente? Concordância. Ninguém podia dar para trás. Porque ele era risco de vida. Era risco de vida. Tem situações, irmão, que é risco. São arriscadas. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Glória a Deus. E para resumir, irmão, por que eu digo que Deus fez livramento e justiça nessa concordância? Porque a Bíblia diz que ela entrou diante do rei Assuero, o rei levantou o cetro, ela tocou no cetro. Isso era sinal de aceitação. O rei Assuero fala para ela, pede o que você quiser, até metade do meu reino eu te dou. Só que Esté, ela era uma mulher sábia. Ela não pediu a primeiro momento. Ela pediu para que o rei comparecesse a um jantar. Fez uns dias ali de jantar, fez uns dias ali para quebrantar o coração do rei. Irmão, é por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica. Ela foi quebrantando o coração do marido dela. E todo jantar que o rei aparecia, o rei dizia a mesma coisa. Pede o que tu quiseres, que eu vou te dar. Ela, não, vem amanhã, que amanhã tem outro jantar. Irmão, já diz o ditado que o peixe morre pelo quê? Ela estava ganhando o rei por onde, gente? Pela barriga, né? Eu lembro que o meu pastor, quando eu era solteiro, meu pastor dizia bem assim, você quer casar? Escolhe uma mulher que sabe cozinhar bem. Eu falava, por quê, pastor? Porque uma coisa é certa, amor pode não durar para sempre, mas a barriguinha cheia é uma alegria pro resto da vida. É ou não é verdade? Só que tem os pós e os contra, né? Porque, meu irmão, passar dos anos, aí o cabo começa, né? Fica ou não fica? Meu irmão, a Esté foi uma mulher sábia. No último dia de jantar, no capítulo de número 7, leia aí comigo, versículo 3. Então respondeu, agora ela dá a resposta para o rei. A rainha Esté disse, se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parece ao rei, desce-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Ela pediu para o rei, é o seguinte, eu quero que o senhor livre a minha vida e a vida do meu povo. Versículo de número 4, porque estamos vendidos, e eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder, se ainda por servos e por servas nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não
recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esté: o homem opressor é o inimigo, é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Amém, irmão? Irmão, é forte demais isso aqui, irmão. É tremendo. O que aconteceu? Ela pede para o rei: rei, livra a minha vida, livra a vida do meu povo, porque um homem chamado Amã instigou o Senhor, fez com que o Senhor assinasse um decreto de morte. Livra meu povo. Irmão, imediatamente o rei falou: quem foi esse que fez essa maldade? Que usou de engano, que me instigou a fazer a maldade dessa? E Esté é esperta, né, irmão? Porque a Esté, ela convidava todo o jantar também quem? O Amã. O Amã ficava todo pomposo, né? Eita, que a rainha me convidou junto com o rei. Eita, meu irmão, nem sabia ele que Deus estava ali para operar um livramento e fazer justiça na vida do povo dele. Glória a Deus, irmão. Eu quero dizer para você que Deus, na concordância que nós estamos aqui nessa noite, Deus já está operando livramento e já está manifestando a justiça que a tua família precisa. Amém? Aplauda o Senhor se você crê nisso. Em nome de Jesus. Aleluia. E o nosso último exemplo, que produz uma perfeita bênção, a maior de todas, a que nós mais desejamos, que é a salvação da nossa família. Irmão, eu digo isso porque está cada vez mais raro você encontrar casais servindo a Deus. Sim ou não? Está cada vez mais raro, nos dias de hoje, no mundo de hoje, você encontrar casais servindo a Deus. Já é raro você encontrar casais comuns. Imagine casais comuns servindo a Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mas houve um casal que eles cooperaram com a pregação do Evangelho através do ministério do apóstolo Paulo. Que eles foram um casal que ministraram salvação na região de Éfeso. Um casal chamado Áquila e Priscila. Vamos abrir lá em Romanos capítulo 16. E através da vida desse casal, a concordância que havia nesse casal, Deus ministrou salvação. Amém, Jesus? Quem está vivo, diga glória a Deus. Romanos capítulo 16. Versículo 3, acharam aí, queridos? Aleluia, oh glória a Deus. Diz assim: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida expuseram suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está onde? Em sua casa. Olha aqui para mim, irmão. Sabe por que esse casal ele é exemplo de concordância para nós? Primeiro, eles foram discípulos do apóstolo Paulo. Eles eram tão discípulos do apóstolo Paulo, que a Bíblia fala lá, se eu não me engano, em Atos, lá no capítulo 18, se eu não me engano, por ali, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo ele havia sido preso. E como uma forma de voto, né, do livramento que Deus deu para o apóstolo Paulo rapou a cabeça. Quem já ouviu falar disso? Que o apóstolo Paulo tinha ficado careca. Ele rapou a cabeça. Paulo era cabeludo. Paulo tinha um cabelo da época, né? Um cabelo grande. Mas como um voto que ele havia feito ao Senhor pelo livramento, ele rapa a cabeça. E o que acontece? Áquila e Priscila, o casal, entraram na mesma fé do apóstolo Paulo. Irmão, eu duvido. Se eu falar aqui, irmão, vou fazer o propósito de rapar a cabeça. Quem vai rapar comigo?
Se eu fizesse esse propósito aqui de rapar a cabeça, misericórdia. Já não tá bom calvo, né? A cabeça raspada e o negócio ia ficar feio mesmo, né não? Ia ficar parecendo todo mundo odeia o Cristo, né? Misericórdia. O apóstolo Paulo foi lá, como, né? Vai pagar o voto dele ao Senhor e rapa a cabeça. A Priscila, o Áquila eu nem acho estranho, porque homem, né? É mais, vamos dizer assim, não liga tanto para cabelo. Mas mulher, ela e o marido, os dois, raparam a cabeça. E está dizendo aqui o apóstolo Paulo, ó, os quais pela minha vida, versículo 4, os quais pela minha vida expuseram as suas... E tem gente que pensa que esse expuseram a cabeça é colocar a cabeça na bandeja, né? Ou assim, deram a vida por mim. Não, eles foram lá e fizeram um voto ao Senhor. Eu sou libertar o nosso apóstolo, eu vou rapar a cabeça, vamos ficar todo mundo careca. Eu vou fazer o propósito dos carecas aqui. Eu quero todo mundo rapando, hein? Tem algum cabeleireiro aqui, irmão? A navalha vai cantar. Pastor, muitas pessoas poderiam interpretar isso. Para que isso? Para que uma loucura dessa? Deus não gosta disso. Como é que você sabe que Deus gosta, irmão? Voto é voto. Diga, voto é voto. Prometeu, tem que cumprir. Eles fizeram pela vida do apóstolo deles. Ah, irmão, vou nem falar. Porque hoje em dia, irmão, as pessoas não estão fazendo nada nem pela igreja, mas nem pelo apóstolo. Mas nem pelo pregador, pelo servo. Não faz. Paulo está preso, se Deus livrar ele, nós vamos rapar a cabeça. Vai ficar todo mundo careca aqui nessa igreja. Irmão, e uma coisa interessante. Priscila e Áquila, eles fizeram da casa deles uma igreja. A igreja era na casa deles. Era na casa dele que as pessoas vinham cultuar a Deus. Eu imagino o susto que os membros tomaram quando viram os caras aqui entrando. Eita, meu Deus, o que aconteceu com a pastora, com o pastor dessa igreja? Endoidaram, os homens estão careca. Diga, é fé. Diga com fé, diga, é fé. Diga, é concordância. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas. Às vezes a gente vai ter que sair da caixa, irmão. A gente vai ter que sair do comum. Um físico chamado Albert Einstein dizia que se nós queremos ter resultados diferentes, nós temos que fazer atitudes diferentes. E foi o que eles fizeram, raparam a cabeça. E isso tinha um símbolo espiritual, tá? Tem gente que pensa que é só loucura, não. Tinha um símbolo espiritual. Rapar a cabeça era símbolo de humilhação. Todas as pessoas que queriam se humilhar diante do Senhor, eles rapavam a cabeça. Tem várias histórias na Bíblia de homens que fizeram isso. O próprio Jó, ele rapa a cabeça dele. E tantos outros. E Deus vai lá e dá um livramento. E o apóstolo Paulo nunca esqueceu disso. Tem coisas que você vai fazer por certas pessoas que a pessoa nunca vai esquecer, irmão. A concordância, a fé que você usou por ela. Nunca vai esquecer. Olha o que diz aqui, ó, em 1 Coríntios 16, 19. 1 Coríntios 16, 19. É bonito, né, irmãos? Quem sabia disso? Alguém já tinha ouvido falar desse casal? Bonito, né? 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saudam. O apóstolo Paulo estava na Ásia, pregando lá. As igrejas da Ásia vos saudam. Saudo-vos afetuosamente no Senhor. Quem? Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Irmão, aqueles casal concordaram de fazer da casa deles uma igreja.
Faça da sua casa a casa de Deus. Faça da sua casa um lugar de salvação. Faça da sua casa um lugar de bênção. Concorde para que a sua família ela seja canal de bênção para outras famílias. E Deus vai abençoar em nome de Jesus. Diga glória a Deus.